e nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre os objetivos e fundamentos da escola dominical. Por favor, abram as suas Bíblias, vamos fazer aquela nossa leitura. Mateus, capítulo 28. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Todos juntos? 1, 2, meia aí. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha aí, meus irmãos, escola dominical é missões, né? Aqui nós temos um grupo de missionários, e às vezes a gente não entende dessa maneira, né? E às vezes fica se perguntando: meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha missão? De que maneira eu devo contribuir para o crescimento do reino do Senhor? E a escola dominical é a resposta. Todo o professor de escola dominical, ele é um missionário. Porque a missão é fazer discípulos. No versículo 19 aqui nós lemos: ide, ensinai todas as nações. Ensinai todas as nações. Em uma outra versão, ele diz, NVI, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, meus irmãos, não significa apenas ganhar a alma, né? Inclusive, é divulgado sempre que a nossa denominação, a Assembleia de Deus, ela é conhecida por ganhar mais almas, né? E, infelizmente, nós acabamos perdendo também mais almas. Nós ganhamos muitas e acabamos, às vezes, perdendo muitas também. E, dentre vários fatores que podem acontecer, que podem gerar isso, um desses fatores é exatamente essa falta do cuidado com esta alma, no sentido de desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão nele. Meus irmãos, fazer discípulos exige esse desenvolvimento. Nós não podemos nos conformar com a falta de crescimento espiritual dos nossos alunos. A irmã Terezinha falou mais cedo que tem 20 anos que ela ensina na escola bíblica. E com certeza, não só ela, mas muitos aqui, teve alunos que hoje são mestres, né? Que hoje são professores, que hoje são obreiros na casa do Senhor, que hoje servem a Deus de alguma maneira. Até porque, mesmo alguém que não tem o título de professor de uma escola dominical, mas é um obreiro, de qualquer maneira ele vai estar ensinando, né? Porque em diversas oportunidades ele vai ter que praticar o ensino. Então, é mestre. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que há um objetivo. Eu não quero que aquele meu aluno passe 20 anos sendo aluno. Não apenas. Eu quero que ele cresça e que se torne mestre, que reproduza esse conhecimento e que consiga conquistar outras almas, e assim a gente vai reproduzindo, tendo filhos e crescendo espiritualmente. E essa é a orientação de Deus.
eu quero que os irmãos nos ajudem mais uma vez com a leitura coletiva. Vamos aqui para Hebreus. Hebreus, capítulo 5, e o versículo é o versículo 12. Hebreus 5 e 12. Eu acredito que os irmãos já abriram. Nós vamos ler todos juntos. 1, 2, meia aí. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha aí, já era a essa altura, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, a essa altura já era para vocês serem mestres. E aqui eu não estou citando vocês, né? Vocês são mestres. Mas eu estou citando os alunos da gente, né? Nós não podemos nos conformar que aquele aluno fique aluno para sempre. A gente quer que ele cresça, que ele se forme, né? Que ele comece a ser obreiro, comece a trabalhar na obra do Senhor. Então o escritor aos Hebreus, ele disse, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E eu pergunto, tem vaga para tanto mestre assim? Tem vaga para tanto mestre assim? Tem ou não tem? Está sobrando vaga, né? A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros, que envie obreiros, glória a Jesus. Essa é a fábrica de obreiros é a escola dominical. A fábrica de ceifeiros é a escola dominical. Glória a Jesus. Então, professor, professora, ajude o seu aluno a crescer. Sempre que puder, né, vá observando ali, dê alguma oportunidade, peça para ele preparar alguma coisa, né? Olhe, pelo menos o tópico 3 da lição, gostaria que você fizesse algum comentário na lição que vem, ou se você notar que ele já tem uma certa maturidade. Então, lição do dia tal, vai ficar o aluno tal, ele vai trazer aqui a explanação da lição, e assim aos poucos você vai desenvolvendo o seu aluno, que você é a principal responsável. Nós temos aqui o superintendente, irmão Francisco, e ele não conhece cada um dos alunos, mas você, professor, conhece o seu aluno, né? Você conhece ali, vê o desenvolvimento dele. E é importante nós acompanharmos esses alunos, mesmo além da igreja, né? Fora das portas da igreja. Porque você não deixa de ser o professor dele depois do domingo. Você não deixa de ser, você continua sendo a referência que ele tem. Então, nós vimos alguns testemunhos aqui, domingo passado, houveram algumas homenagens aos professores, e alguém citou o exemplo de um professor, eu não o conheci, que ele ia na casa do aluno que faltou e ensinava a lição para ele mesmo assim. O aluno que faltou, ele ia na casa e só, você faltou, mas a lição de hoje era isso, aquilo. E eu achei interessante essa iniciativa dessa pessoa. Mas enfim, cada um tem uma realidade, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma maneira, mas o que eu quero frisar é essa preocupação que nós precisamos ter com o crescimento espiritual dos nossos alunos. Meus irmãos, na tarefa de fazer discípulos, o maior exemplo
que nós temos é do próprio Senhor Jesus. Ele nos mostrou que a única maneira de influenciar pessoas é através do sacrifício, através do serviço. O Senhor Jesus, ele deixou claro que para influenciar as pessoas era necessário servir. De maneira que ele inverteu o organograma. Diz que quem quiser ser o maior precisa servir, precisa ser o menor. É por isso, eu não sei se os irmãos já entenderam, é por isso que há na Santa Ceia, né? O maior serve ao menor. O pastor serve aos presbíteros, os presbíteros servem aos diáconos e os diáconos servem aos membros. O maior, né, serve ao menor, ou seja, o maior tem que ser menor, tem que servir. Essa é a lógica que Jesus ensinou, que Jesus pregou. Então, cada sacrifício que você fizer por seu aluno, cada serviço que você fizer por ele, você vai criar nele o que nós chamamos de influência. Você vai criar nele o que nós chamamos de autoridade. Não é poder, mas é autoridade. E aí, depois os irmãos vão ver melhor essas definições, mas eu quero apenas frisar aqui que com autoridade, você vai conseguir que ele faça o serviço, que ele trabalhe, né? De maneira que não é porque você vai castigá-lo ou porque você vai premiá-lo, mas só porque ele quer lhe agradar. Ele vê uma autoridade em você, né? Então, muitas vezes, a aluna da irmã Terezinha está presente porque quer agradá-la, às vezes, né? Às vezes ela não, até estava com vontade de faltar, mas não, hoje eu não vou faltar para não entristecer o coração da minha professora, que eu gosto tanto. Enquanto estivermos ensinando, enquanto estivermos nessa missão, podemos produzir relacionamentos. O nosso objetivo é ensinar a palavra, mas enquanto se cumpre essa meta, é importante nós criarmos relacionamento. É esse relacionamento que vai nos fazer se importar com o outro. Eu costumo dizer que às vezes eu estou viajando, né, sei lá, passando por algum lugar, e de repente eu noto alguém. Estou passando e noto alguém. Aí eu penso, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem família, ela está vindo de um lugar, está indo para outro lugar, mas como eu não a conheço, como não tenho nenhum relacionamento com aquela pessoa, o que está acontecendo com ela não interfere na minha vida, né? Eu fico assim, é só mais uma no meio da multidão. Mas, quando eu começo a ter um relacionamento com alguém, o que acontece com ele interfere diretamente em mim. Então, se a irmã Terezinha está bem, eu fico feliz. Mas se ela está com algum problema, isso me deixa triste. Isso me entristece, isso me afeta também. Por quê? Porque há um relacionamento. E é esse relacionamento que vai fazer com que você crie discípulos. Fazer discípulos. Ser como Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo, ele se sacrificou por nós, né? E faz com que a gente se sacrifique por ele. Então, quando você serve, se sacrifica, faz alguma coisa pelos seus alunos, com certeza eles vão se sentir devedores. Eles vão se sentir também encarregados de devolver alguma coisa.